Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos finalizar hoje nossa série de vídeos sobre como sair do zero e se tornar um investidor do mercado de ações. Vamos falar como analisar uma ação de forma rápida, tá? Lembrando que eu não estou recomendando ou dizendo que é assim que você deve analisar uma ação, mas apenas é o que eu analiso e considero quando eu investir em algum ativo de renda variável, tá? Então, iniciando, né? Mas primeiro, o que é uma ação? A ação é a menor porção de uma empresa, né? Você imagina que a empresa é um bolo, então cada fatia daquele bolo é uma ação. Assim, por trás de cada ação é uma firma com ativos, né, dívidas, empregados, fornecedores e um emaranhado de fatores e relações. Né? Eu parto do princípio que eu não participo ativamente da administração das empresas. Então não tem como eu saber a fundo como a empresa funciona no dia a dia, né? E nem se há algo de errado ou correto acontecendo. Então eu tenho que me fiar em duas coisas: nos índices de governança e nas demonstrações financeiras. Bom, começando pelos indicadores de governança, né? As empresas que têm uma boa governança corporativa são as empresas mais transparentes e que estão voltadas a defender os interesses de todos os investidores da empresa, né? Inclusive e principalmente os minoritários, que são os que mais interessam para a gente. Se analisar balanço, né, já envolve subjetividade, né? Cada um analisa de uma forma, cada um interpreta os dados de uma maneira. Analisar a governança é ainda mais subjetivo, né? Por isso que eu tento utilizar o máximo de indicadores parametrizados para tanto, né? E os principais que eu mais uso, o primeiro é o Free Float. O Free Float ele é a porcentagem de ações emitidas que estão em circulação no mercado. E isso é importante porque você tem a liquidez, né? Eu sempre tento tentar escolher empresas, investir em empresas com Free Float razoável, para que eu possa sair caso as coisas comecem a dar errado. Eu, pessoalmente, começo a observar empresas com Free Float com mais de 25% das ações em circulação. Porém, esse indicador ele é correlacionado com o volume de negociações. Você imagina o seguinte: a empresa tem apenas 10 ações e 8 estão circulando no mercado, ela tem um free float enorme, de 80%, porém ela tem um volume de negociação ínfimo. Então você tem que olhar também o volume de negociações. Eu tento limitar a análise a empresas que tenham pelo menos 100 mil negócios por dia. Outro índice de governança importante é o Tag Along. Tag Along é um mecanismo de proteção a acionistas minoritários, que garante que o acionista minoritário vai receber uma porcentagem do valor, né, que o acionista controlador da empresa recebe caso ele venda esse controle para um terceiro. Assim, se você comprar uma empresa com tag along de 100%, por exemplo, caso esse controle seja vendido, você tem o direito de vender suas ações por 100% do valor que o controlador vendeu. Um caso emblemático que mostra a importância do tag along foi o acordo entre a Ambev e a Interbrew em 2004, em que acionistas de ações preferenciais, né, as PNs, simplesmente não tinham tag along e não podiam vender suas posições aos novos controladores, enquanto eles viam as posições deles serem diluídas com novas emissões. Então, assim, eu sempre busco empresas que tenham o tag along de 100%, que se algo der errado, né, ou quiser sair em caso de transmissão do controle, eu estou protegido. E por fim, é importante observar os índices de listagem da própria B3. A B3 tem vários segmentos digitais, observando os itens que eu citei acima, entre outros, né, das leis das SAs. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhada na seção segmentos de listagem do site da B3, que lá tem tudo explicadinho, como cada empresa se encaixa em cada segmento. O melhor segmento é o chamado novo mercado, que segue inclusive vários desses indicadores de governança que eu passei para vocês. Agora vamos lá falar sobre as demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras são retratos das condições das empresas em um determinado período. Elas são divulgadas 45 dias após o encerramento dos trimestres ao longo do ano, através de em dois formatos. Né? A primeira são as informações trimestrais, ou simplesmente os ITRs, e 45 dias a partir do fim do ano fiscal da empresa, através das demonstrações financeiras padronizadas, ou simplesmente DFPs, que retratam a situação da empresa ao fim do seu ano fiscal. É importante salientar que as empresas podem ter o ano fiscal que elas quiserem, por exemplo, de junho a junho, maio a maio, abril a abril, mas muitas, principalmente no Brasil, observam o calendário civil, né, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essas demonstrações financeiras envolvem vários relatórios contábeis, alguns mais complexos e outros menos. Eu utilizo dois para analisar a empresa: o demonstrativo de resultados, DRS, e os balanços patrimoniais. Mas por que isso? Eu acredito que eles são os menos suscetíveis à manipulação. Os demais, como fluxo de caixa, demonstrativo das mutações do patrimônio líquido e demonstrativo do valor adicionado, além de serem demonstrações de muito mais difícil compreensão, elas podem ser muito mais manipuláveis ao interesse da administração, além do que não apresentam muitas vezes uma interpretação única das autoridades contábeis. Mas voltando, vamos lá. O que é DRE? DRE é nada mais que um relatório que demonstra de forma reduzida as operações realizadas pela empresa. Nelas são confrontadas as contas de receita, despesas, investimentos, custos
provisões apurados, né, evidenciando-se a formação do resultado líquido da empresa na ocasião. Esse aqui é um exemplo de DRE. A outra que eu utilizo é o balanço patrimonial, né, que por sua vez é como uma foto da empresa em determinado período. O DRE ele relata o fluxo durante o período. O DRE é uma foto daquele momento. Com ele é possível extrair uma série de análises financeiras e verificar várias situações distintas, né? Ele fornece o valor contábil dos bens e direitos, ou seja, os ativos da empresa, bem como a desvalorização desses ativos ao longo do tempo, né, como depreciação, e o seu saldo residual. Também é possível analisar as obrigações, ou seja, os passivos que a empresa tem, bem como a composição desse passivo, e ainda é possível verificar a evolução das finanças e do patrimônio da empresa, comparando o período atual com os anteriores. Esse aí é um exemplo de balanço patrimonial. Bom, se você já estava cético no começo sobre a ideia de analisar uma ação de forma rápida, deve ter ficado ainda mais com essas imagens, né, do DRE e do balanço patrimonial. Porém, tem certas linhas que são mais importantes que outras. Vamos começar pelo DRE. O DRE há basicamente duas rúbricas que você tem que se atentar. A receita líquida, que é tudo que efetivamente entra na empresa, ou seja, todas as vendas de bens e serviços, menos os descontos e abatimento dessas vendas. E impostos também. O lucro líquido, que retrata o que sobra de tudo que entra na empresa depois de todas as operações do período. Como essas são as rubricas mais importantes do DRE, também se torna importante observar a relação entre elas, que é a margem líquida. A margem líquida é igual ao lucro sobre a receita líquida. E por que ele é importante? Ele é importante pois as empresas com margens muito pequenas, com algum pequeno revés em suas receitas, passam de lucrativo para deficitário. Assim, o que eu observo no DRE, né? Se a empresa está aumentando sua receita, seu lucro, e se grande parte do que entra, ou seja, receita, mantém-se na empresa após suas operações. O índice secundário que eu utilizo é o EBIT. O EBIT é uma sigla em inglês que no português significa lucro antes de juros e taxas, ou o LAGIR, ou seja, o lucro obtido com toda a parte operacional da empresa. Duas observações sobre o EBIT. Primeiro, que eu utilizo junto dos índices de endividamento, pois ele individualmente não representa muito. Porém, relacionado às dívidas da empresa, mostram a capacidade da empresa pagar por seus compromissos com sua capacidade operacional. Segunda observação sobre o EBIT, o EBITDA, que é o EBIT acrescido de depreciação e amortização, é muito mais utilizado pelo mercado. Porém, eu sou parte de uma escola que prefere utilizar o EBITDA, primeiro pelo princípio da clareza, pois acredito que a rúbrica de depreciação e amortização pode ser manipulada no interesse da administração, mas principalmente porque as despesas de depreciação e amortização fazem parte efetivamente do processo operacional da empresa e devem ser confrontadas quando comparadas com as dívidas. Bom, avançando no balanço patrimonial, nós temos os ativos, os passivos e o patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido é o volume de recursos da empresa que pertence aos acionistas e representa o diferencial dos ativos e passivos. Observe empresas que sempre aumentam o seu patrimônio líquido, apesar de essa também não ser uma verdade absoluta, pois há empresas que necessitam de pouco patrimônio líquido e geram muitos recursos. Mas se a empresa aumenta consistentemente seu patrimônio, isso é um bom indicador de que é uma boa empresa. O ROI, né, ele é um indicador associado ao patrimônio. Ele mede a relação entre o lucro e o patrimônio líquido. Ele tem a mesma restrição do patrimônio líquido, ou seja, se o ROI for alto ou estiver aumentando, isso não indica uma boa empresa. Às vezes ela é somente pouco intensiva em capital. A verdade é que o patrimônio líquido e o ROI são balizadores da análise, mas não estão no seu cerne, que deve focar muito mais em geração de receita e lucro, com baixo endividamento e a boa governança. Na análise dos ativos e passivos, eu foco em uma rúbrica de cada. Nos ativos, a ênfase é no caixa ou disponibilidades, ou seja, a capacidade da empresa de dispor de ativos líquidos para suas operações. Nos passivos, a ênfase são nos empréstimos e financiamento, de curto e longo prazo, que somados formam a chamada dívida bruta, que são os maiores compromissos que a empresa tem que arcar e que pode eventualmente comprometer as operações e fugir do controle. Do confronto entre o caixa e a dívida bruta, obtém-se a chamada dívida líquida, que é a capacidade da empresa pagar por seus empréstimos de financiamento com o caixa da empresa. Por fim, amarrando a análise da empresa, é interessante observar a relação entre a dívida bruta dela com outros dois indicadores. O primeiro é a dívida bruta sobre o PL, que demonstra quantas operações da empresa são custeadas por recursos terceiros, ou seja, dívida, efetivamente, e quanto é custeado por recursos próprios, ou seja, patrimônio líquido. E o segundo índice que é interessante observar é a dívida bruta sobre o EBIT, que demonstra qual a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações com suas operações anuais. Por fim, vale ressaltar que as instituições financeiras têm a peculiaridade de não ter dívidas. Assim, para a análise desse tipo de empresa, observo dois índices em substituição das informações referentes às dívidas. O primeiro é o índice de Basileia, que ele determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiro, as captações, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Imagine o seguinte exemplo: se um banco possui índice de Basileia 20%, significa que para cada R$100 que ele
que ele empresta, o banco possui 20 de patrimônio. O índice mínimo exigido pelo Banco Central é 11, ou seja, a cada 100 reais que ele empresta, ele tem que ter 11 de patrimônio. Outro índice que eu utilizo para analisar as instituições financeiras é o índice de mobilização, que mensura a agilidade que o banco tem para usar seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos, né, no momento de crise de solvência. Por exemplo, se um banco possui índice de mobilização de 30%, significa que de cada 100 reais seu patrimônio, 30 estão em bens que não têm uma liquidez imediata, ou seja, imóveis, veículos, etc. O índice máximo tolerado pelo Banco Central é 50%, ou seja, o índice de mobilização tem que ser, o índice de Basileia tem que ser alto, né? Por isso que tem um mínimo, e o índice de mobilização tem que ser mais baixo, por isso que tem um máximo. Né? Bom, esses são os parâmetros gerais que eu utilizo para analisar uma empresa. Algumas pessoas podem achar muito simplista, mas como eu falei anteriormente, eu parto do princípio que eu estou longe da administração, então não adianta pesquisar a fundo o negócio da empresa, né? Entender operações sofisticadas que o envolvem se não sou eu quem vou tomar as decisões. Assim eu busco os dados frios e auditados através dos balanços e tento diminuir o máximo o risco diversificando entre as empresas que apresentam os resultados mais sólidos. Bom, acredito que se você chegou até aqui, né, e gostou do vídeo, não deixe de assistir os demais vídeos da série, marque aqui aquele amigo seu familiar que você deseja que se torne investidor, comente deixando sua opinião ou dúvida e a empresa que você gostaria de ver análise através desse método. Curta, compartilhe e ajude a difundir a educação financeira.